Fala, meu povo, como é que estamos? Mais um dia de encontro, mais uma live em que vamos tratar sobre temáticas envolvendo espiritualidade, e a temática de hoje é meditação e espiritualidade. Então, se tu tá chegando por aqui agora e ainda não assistiu os outros conteúdos, dá uma olhadinha no perfil, dá uma olhadinha aqui no canal para quem for acessar pelo YouTube. Tem outras lives, outros conteúdos nessa semana toda. Foi de lives sobre espiritualidade, sobre vida após a morte, sobre autodefesa energética, técnicas, práticas de harmonização e várias outras temáticas. Então, aproveitando já para divulgar o projeto Egrégoras de Luz, se tu ainda não conhece, eu te convido, a tomar conhecimento. É um projeto que visa conectar pessoas que estão em busca de conhecimento, de maturidade espiritual, de ferramentas que possam ajudar elas no seu processo de desenvolvimento, de despertar, de autoconhecimento, trazendo ferramentas que vão ajudar essas pessoas a lidar com situações do dia a dia, situações envolvendo mediunidade, sensibilidade, envolvendo proteções energéticas, ataques psíquicos, ferramentas para se harmonizar e equilibrar suas energias, seus chakras, sua mente, sua vitalidade. Enfim, fica o convite, é só acessar o link que está lá no meu perfil, Projeto Egrégoras de Luz, e tomar conhecimento. Fica esse convite, o início das aulas é em janeiro. A temática de hoje é meditação, as duas começam com me, é meditação e espiritualidade. E eu gostaria de trazer uma perspectiva tanto mais do ponto de vista científica e, por outro lado, espiritual sobre meditação. O que acontece? A meditação ela é muito estudada do ponto de vista científico, só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas que trabalham com meditação, que estudam, elas vão se basear muito no aspecto da meditação que deixa um pouco de lado a perspectiva espiritual. Então, se a gente for analisar o próprio método conhecido, o Mindfulness, ele é baseado em práticas antigas, budistas, hinduístas, da yoga. Então, existe esse viés. Quando a gente fala de meditação, a gente vai beber nessas filosofias mais antigas, porque é onde há esse estudo mais aprofundado, essa prática mais aprofundada. Então, a meditação, do ponto de vista da ciência, ela é muito uma adaptação para a gente conseguir introduzir ela no contexto do Ocidente, que é correria, que é preocupação, que é pressa. E eu acho interessante essas adaptações porque elas nos levam a conseguir alcançar pessoas que muitas vezes não vão conseguir adotar a prática meditativa em uma perspectiva mais espiritual, de silêncio, de contemplação, e vão trazer essas práticas para a sua rotina. Então, do ponto de vista das pesquisas científicas, a meditação ela é tida como um jogo, um exercício de controle e de regulação da atenção. Então, meditação é um exercício de controle da atenção, onde tu regula onde tu vai focar, no que tu vai focar, por quanto tempo. Então, por exemplo, a partir dessa ideia, eu posso tanto ficar olhando para a natureza, como um exercício de regulação da atenção, olhar para árvores, olhar para as folhas, olhar para as pessoas, quanto eu também posso colocar atenção em aspectos internos, em sensações, em sentimentos que eu esteja sentindo naquele momento. Então, esse jogo de regular a atenção entre perceber, focar, observar e estímulos que possam competir com essa minha atenção, esse é o jogo da meditação. E muitas pessoas acabam não conseguindo meditar e desistindo porque elas dizem assim, eu não consigo desacelerar, eu não consigo não pensar em nada, é muito estressante, é muito difícil. E parte desse estresse e dessa tensão que muitas pessoas experimentam
quando tentam meditar e ver que a mente está um turbilhão, é de justamente não compreender que tu não precisa estar em silêncio para estar exatamente em estado meditativo, mas sim tu precisa estar atento, talvez observando até mesmo aquele barulho na tua mente, talvez observando até mesmo a tua ansiedade, a tua pressa, a tua preocupação. E obviamente que toda essa pressa, essa preocupação, esse excesso de pensamentos, ele vai te dificultar de alcançar outros estados. Se tu quiser mais paz, mais tranquilidade, ele vai dificultar naquele momento. Mas um dos primeiros presentes que a prática meditativa pode trazer e traz é o perceber. Se eu não percebo que a minha mente está num turbilhão, eu não percebo que o meu corpo ele vai também responder à minha mente. E muitas vezes eu faço as coisas com pressa, faço as coisas afobado, eu me descuido, eu me machuco, eu posso também acabar machucando outras pessoas, eu me estresso, eu me esgoto. Então perceber que está um agito, que está uma turbulência já é o primeiro passo, isso já é maravilhoso. Só que o que muitas pessoas não sabem é o que eu faço com esse agito. E muitas delas tentam resolver esse agito na hora. E não tem como, porque é um processo. É um processo de tu desenvolver hábitos e comportamentos que possam ajudar a tua mente a desacelerar de uma forma contínua. E não no momento que tu tá lá no 220, tu querer ir pro 110. Assim, sem mais nem menos, não dá, tua mente vai seguir gritando. Se tu tá correndo e tu parou, tu desacelerou, a tendência do teu corpo é ficar com o coração agitado, ficar com a respiração ofegante. Não, o que acontece quando a gente tá correndo e para de uma hora para outra? Então é a mesma coisa em relação à mente. Se eu quero desacelerar, não dá para fazer isso abruptamente. É preciso que tenha um processo e ele está muito ligado, muito mais ligado a como eu vivo, como eu lido com os meus pensamentos, com as minhas questões internas ao longo do dia a dia, do que necessariamente com o momento da prática. Se eu vou sentar conectando os dedos, se eu vou sentar em postura de lótus, se eu vou conectar as mãos ou não, tudo isso ajuda. As posturas ajudam, elas favorecem estados mentais e fisiológicos, mas elas não são o suficiente para que a gente consiga desacelerar de fato a nossa mente se ela está sempre agitada. Atualmente, e aí a gente já vai fazer uma prática aqui agora mesmo. Boa tarde para quem está entrando. Nós já vamos fazer uma prática agora mesmo. Teve um estudo que ele comparou, se não me engano, foram 3 métodos de exercícios, assim, de práticas respiratórias e meditativas, para ver qual delas ajudava mais as pessoas a entrar num estado de calma, de suavidade, a desacelerar. E dessas 3 práticas, se não me engano, uma era a respiração quadrada, que é aquela que talvez vocês conheçam. Tu inspira durante 4 segundos, tranca 4 segundos e solta o ar em 4 segundos. A outra, se não me engano, era alguma prática voltada ao mindfulness, de estar atento, de forma gentil e acolhedora. E a outra era uma respiração em 2 etapas, em que tu inspirava 2 vezes, uma mais longa, uma mais curta, e depois soltava o ar bem lento por um longo período. E essa prática de inspirar em 2 etapas e soltar lento foi a que mais ajudou, por 5 minutos, viu, ao longo de um mês, foi a que mais ajudou as pessoas a, de fato, desacelerar. Então, sim, muitas vezes a pessoa vai tentar meditar, ela vai querer relaxar só com uma meditação guiada ou tentando não pensar em nada e não vai conseguir. Então é importante sempre a gente utilizar a respiração para nos favorecer esses estados mentais de mais tranquilidade, de mais consciência. Só que olha só que interessante, se eu não coloco na minha mente que eu preciso estar mais atento e centrado, eu não me lembro nem de prestar atenção na minha respiração para poder regular o meu corpo, para poder regular meu metabolismo, se eu vou ficar mais acelerado ou mais lento. Então, é sempre um jogo, um complemento. A proposta de eu buscar estar mais atento nas coisas que eu estou fazendo, mas também de utilizar recursos como a própria respiração para ajudar a
a trazer essa calma e esse centramento, porque vai tocar diretamente no meu sistema nervoso, que está intimamente conectado com os meus canais de energia. Certo, meus queridos? Então vamos fazer essa prática, vamos iniciar com essa prática respiratória, em seguida já é um momento de atenção, ou a gente inverte, e aí depois eu vou trazer um pouquinho mais a meditação desse viés espiritual, certo? Então eu vou convidar vocês, exatamente onde vocês estiverem agora, ninguém precisa parar e sentar, pode seguir fazendo o que tu está fazendo, mas eu vou te convidar agora a perceber a tua respiração. Não precisa fechar os olhos se não quiser. Simplesmente observa como está o fluxo de ar nesse momento. Procura perceber se essa respiração ela está mais curtinha, se ela está mais profunda, se ela começou a se modificar agora que tu parou para prestar atenção nela. Percebe também o teu corpo. Se tu sente alguma tensão, se tu sente alguma sensação, seja de calor, de frio, de conforto, de dor, o que quer que seja. Traz essa atenção para o teu corpo nesse momento. E independente daquilo que tu for percebendo nesse instante, vai acolhendo. Evita começar a já julgar e já analisar o que será que está rolando, o que será que está acontecendo. Simplesmente esteja presente, observa a respiração, observa o teu corpo, as sensações. Perfeito. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. A meditação enquanto prática de presença, de autoconsciência. E eu não precisei para isso fazer nenhuma postura, eu não precisei para isso fechar os meus olhos, eu não precisei sair do ambiente onde eu estava para fazer isso. E isso é uma meditação na vida real. Eu, de fato, enquanto eu estiver interagindo, estudando, trabalhando, vivendo a minha rotina, eu me perceber. Primeiro presente da prática meditativa. Se eu não consigo me perceber, eu não consigo ajustar a minha rota, o meu metabolismo, a minha mente, o meu pensamento para chegar de fato onde eu quero. Eu vou sendo condicionado e impelido pela meu próprio corpo e mente a fazer as coisas a partir de como eles estão. Então, se eu consigo perceber que a minha respiração está tão curtinha e lenta, e eu entendo que isso me deixa mais impaciente, mais sem força, sem vitalidade. Então tá curta. Vou respirar mais fundo, mais devagar. Se eu percebo que eu tô quase parando no meu dia a dia, que eu tô lento, que eu tô sonolento, tô muito devagar, vou trabalhar a respiração. Vou acelerar ela um pouquinho. Então tem coisas que a gente só consegue modificar quando a gente percebe. Primeiro presente, então, da prática meditativa. Só isso já mudaria muita coisa na nossa vida. Certo? Primeiro passo, então. Boa tarde para quem está entrando. Lembrando que quem tiver alguma dúvida, algum comentário, fique muito à vontade. E agora vamos para o segundo aspecto. Vamos trabalhar, então, a prática respiratória para nos ajudar a trazer esse estado de maior centramento. Vamos soltar todo o ar dos pulmões. Inspira uma vez. Inspira de novo. Solta o ar bem lento. Inspira uma vez. Inspira de novo. Solta o ar lento.
Só mais uma vez. Só essa prática respiratória, feita uma vez por dia, durante 5 minutos, foi capaz de trazer um estado de maior tranquilidade, centramento para as pessoas que fizeram parte desse estudo que eu tinha comentado para vocês. Então, uma coisa simples. Mas sabe por que é difícil às vezes a gente fazer isso? Porque a gente está muito no modo da mente, no automatismo. E quando a gente está nesse modo automático, a gente só quer resolver tudo. A gente só quer dar jeito em tudo, achar resposta para tudo. A gente não quer parar para pensar, para desacelerar, não. A gente só quer, a mente está preocupada, a gente só quer resolver. E aí a gente não percebe que se eu for tentar resolver tudo acelerado, apressado, eu perco muitos detalhes que fazem toda a diferença nos processos. E aí, às vezes depois eu me arrependo, porque eu estava muito acelerado, porque eu não vi, porque eu não percebi. Como é que eu não vi isso? Como é que eu não percebi tal coisa? É porque tu estava no automático, é porque tu estava acelerado. Então a respiração, sempre muito simples, é um momento, uma forma de desacelerar. Então vejam, 2 coisinhas bem simplesinhas. Primeiro, trazer o estado de presença, simplesmente passar um scanner da tua cabeça aos pés, perceber a tua respiração, perceber o teu corpo, de olhos abertos, onde tu estiver, sem precisar parar. Segunda, respirar de uma forma harmônica para trazer equilíbrio para o teu organismo. Meus queridos, então falei aqui um pouquinho de prática meditativa, né, de uma perspectiva mais científica, e trouxe para vocês que o mais importante não é a postura necessariamente, mas é estar atento em relação à minha postura. Então, se eu estou sentado, se eu estou em pé, se eu estou deitado, não faz diferença. Mas perceber se eu estou em pé, se eu estou deitado, se eu estou sentado, como eu estou me sentindo se eu estou sentado, como eu estou me sentindo se eu estou em pé, esse é o principal exercício de regulação de atenção e de presença. Agora, só um lembretezinho, me lembro de muitas pessoas que dizem assim, nossa, eu não sei de onde, eu tô com aqui todo tensionado, todo duro no meu trapézio, eu não sei, parece que passou um caminhão por cima de mim. A pessoa já vai criando 500 explicações. Mas aí, se ela pudesse se ver, se analisar ao longo do dia, e ela pudesse perceber, ela ia ver que ela tava assim, ó. Isso é muito comum. Muito comum. A pessoa tá assim, ó, lá em cima, o ombro. Eu também, se eu não me perceber, eu tô sempre assim, porque já é um estado da mente. Mente tá sempre tensão, sempre querendo resolver, controlar, prever tudo de ruim que pode acontecer e já querer dar uma solução até para as coisas que talvez não vão acontecer nunca. Então isso gera tensão. Então se a pessoa simplesmente pudesse perceber, ela já ia ver que, ó, só precisa descer. Então, quantas coisas ao longo do dia, chega no final a gente acha que, nossa, eu não sei de onde veio, eu não sei como é que isso aconteceu. Sabe sim, faz uma retrospectiva e percebe. Como é que estava a tua mente? Como é que estava o teu corpo? Ah, eu não sei, me deu uma dor de cabeça tão forte. Não lembrou de tomar um copo d'água. Aí tá lá às vezes culpando os espíritos, porque isso aí é dos obsessores, porque foi uma magia que fizeram pra mim. Vá tomar água. Vai perceber o que teu corpo está pedindo primeiro para depois tu começar a ir para fora, né? Primeiro olha para dentro, vê o que aqui está precisando e aí depois tu vai levando também a atenção para fora. Meditação do ponto de vista espiritual, meus queridos. Ela é muito utilizada numa perspectiva espiritual para a gente, primeiro, expandir a nossa consciência. Entrar num estado de maior flow com a nossa consciência, com o nosso espírito. Sair desse nível mais físico, mais mental e ir para um nível mais espiritual, de expansão. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando de expandir consciência, a gente não está falando de ficar analisando, de ficar julgando, de ficar tirando conclusões, de ficar ouvindo vozes e pensando em resolver coisas, não. Quando a gente está falando de expansão da consciência, de elevação, de frequência, de vibração, a gente está falando de um estado que não tem voz, que não tem julgamento, que não tem análise, que é um silêncio e que tem tudo nesse silêncio. Não precisa nada ser dito.
Só que agora eu já vou dizer por que é tão difícil, né, a gente chegar nesse silêncio. Então, nessa perspectiva espiritual, a meditação é para nos levar para um estado de maior expansão de consciência, de elevação, de vibração, de despertar espiritual, de samadhi, enfim, satori, se eu não me engano, depende, né, enfim, da filosofia. Vão ter termos diferentes para traduzir esse estado elevado que a gente pode alcançar através da meditação. E é por isso que às vezes dá um conflito, porque a meditação, numa perspectiva assim mais espiritual, ela vai te levar a estar mais para dentro. E quando a gente pensa na nossa rotina, a gente está sendo sempre estimulado lá de fora, né, os nossos pensamentos. Então a gente pensa, como é que então eu vou me isolar do mundo enquanto a loucura tá pegando solta? Por isso que é bom ter esse equilíbrio. Buscar a meditação de uma perspectiva mais espiritual da coisa para te elevar, te colocar no outro patamar de vibração, mas também buscar a meditação dentro do contexto do dia a dia, de estar consciente das outras pessoas, de si mesmo, de estar se percebendo. Esse equilíbrio ele é muito importante. Então, nem tanto de um lado, nem tanto do outro, né? Senão a gente vai ter que ou viver recluso ou vai ter que viver sempre na loucura e na rotina. Às vezes não dá. A gente precisa tanto de um momento mais isolado, mas também de um momento da interação. Então, quando eu expando a minha consciência, eu consigo estar mais presente. Quando eu não estou vibrando tanto assim no dia a dia, na rotina, no automático, no mental, no ego, eu consigo estar mais atento. Eu consigo ficar menos envolvido emocionalmente com tanta loucura que acontece muitas vezes no mundo. Quando eu estou consciente, quando eu estou centrado, eu não vejo simplesmente uma coisa acontecendo e já quero sair lá, e já quero resolver, e já quero sair correndo. Por quê? Porque eu não consigo lidar, às vezes, com o sentimento que aquilo está despertando dentro de mim. Então, meditação, quando eu expando a minha consciência, aquilo me traz uma presença e que eu consigo, a partir dessa presença, resolver as coisas com tranquilidade. Não que eu vá virar, né, um monge. Não, mas eu consigo estar tão presente, centrado em um estado de equilíbrio tão importante, que eu não vou querer sair correndo para tentar resolver o mundo inteiro. Eu vou entender que muitas vezes a melhor solução que eu posso dar para uma situação é simplesmente não fazer nada. É simplesmente aguardar o tempo dela se resolver. É não ficar tentando já controlar, antecipar e prever, não. Então há muitos benefícios quando a gente medita para elevar a nossa frequência energética. E aí, meus queridos, eu quero trazer alguns trechos aqui de um livro que eu ganhei esses dias, que eu ganhei na quarta-feira. Tá? Eu anotei um monte de coisa aqui para falar, mas eu vou soltar, né, o controle, vou deixar aqui fluir qualquer coisa, depois eu volto de novo, tá? Que é as 7 leis espirituais, tá? Já vou fazer uma propaganda aqui do Deepak Chopra. Bastante conhecido esse autor. E eu quero trazer aqui uns trechos para a gente poder refletir e falar sobre o que é essa expansão de consciência, o que é esse estado mais elevado que a gente pode alcançar através da meditação numa perspectiva espiritual, e por que é tão difícil conseguir fazer isso, certo? Na nossa rotina. Por que a gente fecha os olhos e aí já vem um turbilhão, a gente já se enlouquece, às vezes fica mais ansioso e não consegue parar para meditar quando é nessa perspectiva de desacelerar, de evitar ficar pensando e julgando e analisando, tá? Então ele fala sobre 7 leis espirituais do sucesso. E a primeira delas, que ele diz, é a lei da potencialidade, tá? A lei da infinita vida. E o que ele fala? Ele diz que esse campo, tá, da potencialidade pura é o próprio eu. Agora vocês vão pensar, tá, mas quem é eu? Eu? Mas qual eu? Né? O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. E aí aqui é interessante, ó, porque há uma distinção. Existe o eu espiritual, o Otávio enquanto essência e centelha divina. Existe o eu ego,
que é a minha percepção do Otávio, né? Que seria, talvez eu poderia dizer que é a minha mente. A minha mente é o meu ego. Eu não sou a minha mente. A minha mente é um instrumento do meu eu divino para se manifestar em outros planos. E o meu eu aqui, encarnado físico, que é o que vocês conseguem ver, olhar e perceber. Então, eu, Otávio, aqui, físico, né? Eu, ego, que é a minha mente, e eu, espírito, que é a minha centelha divina, né? O meu eu mais puro. E ele diz assim, ó, na experiência do eu espírito, tá? O nosso ponto de referência interior é essa centelha, é esse espírito, e não aquilo que nos rodeia. E o oposto desse eu divino é o objeto referência, ou seja, é algo externo. É o ego. Na experiência do ego, a gente, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior. Situações, circunstâncias, pessoas, coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda a resposta. Sabe quando alguém está falando e já está pensando o que tu vai responder? Isso é o ego. Porque fundamentam-se no medo. Medo. Querer controlar, querer prever, para não acontecer nada de ruim. Nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. E todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Então, esse tipo de força que vem do medo, que vem do ego, isso não é potencialidade pura. Isso não é estado de presença. Estado de presença, de potencialidade pura, que é a primeira lei para o sucesso, é conseguir perceber a potencialidade e agir a partir do eu superior, o eu divino, né? Então ele diz assim, ó, no estado do ego, que é quando eu estou com a atenção para fora, né? Esse estado ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas a sua autoimagem, a sua máscara social, o papel que você representa. E sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Agora, olha só, vocês já vão entender o que a meditação tem a ver com isso. O seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, está livre dessas necessidades. É imune à crítica. Não teme desafios. Não se sente inferior a ninguém. Mas também é humilde. Não se sente superior, porque reconhece que todas as outras pessoas representam esse mesmo eu com diversas faces. Então essa diferença que ele faz, essa distinção é muito importante. Eu espírito e eu mente, eu ego, certo? E agora, olha só que interessante o que ele diz sobre como a gente pode praticar então essa primeira lei do sucesso e o que a meditação tem a ver com isso. Aí ele diz o seguinte, ó, que praticar a meditação e o silêncio é a forma principal da gente trabalhar esse eu divino, esse eu superior que vai nos trazer esse centramento, essa calma, essa paciência, essa humildade, essa não necessidade de ser aprovado, essa imunidade às críticas, essa não necessidade de estar sempre querendo agradar as pessoas e com medo do que elas vão pensar, o que elas vão sentir. Meditação. E olha o que ele diz, ó. Praticar o silêncio. E vocês já vão dizer, mas que silêncio? Porque eu moro com 3 crianças, e eles são pequenas, e chora, e tem o cachorro, o gato do vizinho. Calma, calma. Antes de começar já a dizer que não dá, escuta. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da fala, da televisão, do celular, do rádio, dos livros, enfim, dos estímulos. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio
estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Isso aqui é uma paulada na moleira. Por quê? Porque a gente não consegue silenciar porque a gente quer resolver as coisas da vida. E aí a gente também não consegue descansar porque a gente não consegue silenciar porque a gente quer resolver. E o que ele está dizendo aqui é que para tu alcançar esse estado de serenidade, de tranquilidade, e que muitas vezes vem muitas respostas pra gente, tu tem que aprender a silenciar. Então é um dilema, como é que eu diria, um paradoxo talvez, né? É tu parar de tentar controlar para tu justamente conseguir resolver as coisas. É estranho, né? Parece muito difícil. Então, se a gente não entende por que a gente deve aprender a silenciar, eu vou achar que o silêncio é ruim. Eu vou achar que, por que eu tô aqui respirando fundo, fechando os meus olhos, se a casa lá tá pegando fogo, se os outros lá estão brigando e estão discutindo, se o meu patrão tá pensando em demitir 10 funcionários e um deles pode ser eu. Então, aí eu entro no medo. Eu quero começar a controlar tudo. E aí, se eu não entender que esse silêncio é o que vai me trazer um estado de consciência mais ampla, para eu ter centramento e conseguir, percebendo essa situação de fora, nossa, então o que eu posso fazer com mais centramento, com mais fé, com mais tranquilidade que vai me ajudar? É um dilema, né? É muito complicado. Porque a mente ela vai dizer, fica pensando nisso sem parar, porque uma hora tu vai encontrar uma solução. E o eu divino, o eu superior, ele vai dizer, só flui, só deixa ser, só experimenta. E experimentar esse eu superior, ele vem através do silêncio, da meditação. Então é o que diz aqui, sempre que possível, reserve algum momento para meditar, para silenciar. E aí ele vai falar da parte principal aqui, que é para sintetizar isso, tá? Ele diz assim, ó. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, presta atenção, no início, o seu diálogo interior, ó, já tô tenso aqui, ó, já tô tão empolgado que eu já tô com os ombros lá em cima, né? Calma, ombrinho, fica lá embaixo. No início, o seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. E ele fala assim, ó, conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias, em que se comprometiam a estender o período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e de ansiedade. Mas, quando persistiam na experiência, o seu diálogo interior começava a se aquietar. Então, vamos lá. A mente, numa perspectiva espiritualista, a mente é quem produz os pensamentos. E a gente está sempre pensando. Quando eu vou parar para silenciar, o que acontece? Eu começo a ouvir todo o barulho que eu produzi pensando, tentando resolver, julgando, analisando, querendo organizar e prever e fazer e resolver. E esse barulho que a mente faz é ensurdecedor. Não é o silêncio que é ruim. O problema é o barulho. Então, muitas vezes a gente diz, não consigo silenciar. Não dá, o silêncio é ruim. Não, o silêncio é uma maravilha. Porque ele te conecta com essa potencialidade, com esse eu superior. O barulho agora de tu ficar pensando todo dia, toda hora, todo momento, achando que assim é a forma mais rápida e mais prática, ou mais ágil de conseguir resolver, isso é pior. Então, é isso que muitas pessoas experimentam. Quando elas vão começar simplesmente a prestar atenção na respiração, desacelerar e não pensar em nada, começa a vir um turbilhão que ele te esmaga e realmente é muito desconfortável. Várias vezes em que eu tentei parar para meditar e eu estava mais agitado, eu não conseguia diretamente naquele momento já parar e silenciar. Eu ficava muito desconfortável. E aí entra aquilo que eu falei para vocês, se tu tá no 220 e tu vai tentar parar um carro de uma hora para outra, tu vai enfrentar uma resistência muito grande. Então tu tem que ir desacelerando aos poucos e trabalhando a tua respiração e aprendendo ao longo do dia a não estar tão no 220, a estar mais centrado, a estar mais percebendo a ti mesmo, né? Isso vai te ajudar. E tem uma parte aqui interessante, ó, que ele coloca assim, ó.
Aqui, ó. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar o edifício em Empire State dentro dela que nem vai notar. Isso aqui é outra paulada na moleira, né? O que isso quer dizer? Que quando a gente já está tão agitado no 220, a gente vai puxando mais tanta coisa e tanto problema e tanta treta, se envolvendo em tanta situação que vai nos trazer mais problema e dificuldade, a gente não percebe. Porque a gente já está na correria, a gente já está naquele fluxo, então, sabe, só vai, é só mais uma coisa. Então pode entrar eu não sei o tamanho do Empire State, tá? Se alguém souber aqui se é um negócio muito grande, mas deve ser. O Empire State pode entrar na tua mente, que tu não vai notar. Isso quando tu tá na correria. Mas aí quando tu tentar desacelerar, aí tu vai ver que tem um edifício na tua mente. E aí tu vai dizer, mas meu Deus, o que eu faço com esse edifício que tá na minha mente? E aí tu vai querer tirar ele naquela hora. E ele não vai sair naquela hora. Porque é o hábito de evitar colocar um edifício na tua mente, para depois ter que evitar esse esforço de ter que estar colocando ele para fora. E ele diz aqui também na Bíblia, encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Olha que legal. E tem uma outra frase, se eu não me lembro se é do Emmanuel, acho que é no livro O Caminho da Luz. Ele diz assim, ó, o jardineiro divino te cultiva o teu espírito no silêncio dos teus pensamentos. Então, naquele espacinho entre um pensamento e outro, que tu consegue abrir essa distância, ali Deus está te cultivando. Ali tu consegue experienciar um estado de verdadeira presença. Então, essa é uma das propostas que a meditação, numa perspectiva espiritual, pode nos trazer, só que a gente não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. E ter a expectativa de que a gente vai conseguir fazer isso e por um longo tempo também não vai rolar. A gente tem que saber dosar isso, senão a própria expectativa estraga a prática da meditação. Então, o que ele propõe? Vai com calma. Te propõe um dia ficar 30 segundos só buscando ficar em silêncio. No outro dia 1 minuto. No outro dia 2 minutos. E no outro dia, se tu quiser ficar mais tempo. Lembrando que silêncio é para a gente atingir esse estado de conexão com o nosso eu superior, nossa centelha divina. Porque o eu ego, ele já está sempre presente a todo momento, gritando, né? Enfim, falando, insistindo, julgando, analisando. E também, pessoal, para a gente ir encaminhando aqui, que já são 12h39, eu dizer que eu ia fazer lives de 30 minutos, a de ontem deu 1 hora, né? Mas vou falar que a última coisa para a gente fazer uma última prática meditativa. Existem outras práticas meditativas guiadas que vão te ajudar a deslocar a tua atenção para aspectos espirituais, energéticos e que vão te ajudar também a desacelerar, a trazer presença. Então, uma meditação guiada, né, para te limpar energeticamente, uma meditação com a chama violeta, uma meditação para energizar, para equilibrar os teus centros de energia. Todas essas práticas meditativas, elas podem te ajudar também. Então, não esqueçam, a prática do silêncio te ajuda a estar no estado de pura consciência. E não tem problema se vierem pensamentos. Tu simplesmente evita ficar pensando. Ah, mas eu quero resolver fazer a lista do super. Te propõe, não é agora que eu vou fazer a lista do super. E volta para o teu estado de pura presença. Ah, mas agora que eu lembrei que eu tenho que fazer tal coisa, não vai esquecer. Não, eu não vou anotar isso agora. Ah, mas eu não posso. E a mente vai ficar gritando. Tu tem que pensar nisso agora, tu tem que resolver isso agora. Vai dizer não, agora não. E quanto mais tu conseguir fortalecer nesse eu superior, mais a tua mente vai perdendo força. Mas como ele disse no livro, né? No início é enlouquecedor, mas se tu te propor a fazer isso, um pouquinho diariamente vai te ajudar. Então é isso, prática do silêncio e também práticas meditativas, podem ser guiadas ou autoguiadas, para tu te conectar com a tua espiritualidade, conectar com os teus guias, os teus mentores, amparadores, tudo isso ajuda. Mas saiba, tem momentos em que tu vai estar mais propenso a isso, tem momentos que tu vai ter que trazer mais a meditação para a vida real e estar atento ao que está acontecendo. Tem momentos em que... Momentos e momentos, né? Que a gente saiba entender esses momentos e não usar a meditação para tentar fugir
de algum conflito, de alguma dificuldade, mas sim como uma proposta de vida, de maior expansão de consciência, de maior evolução espiritual. Certo, meus queridos? Então, antes da gente ir fazendo a nossa prática aqui meditativa, fazer o convite, né? Projeto Egrégoras de Luz vai iniciar início de janeiro, uma das egrégoras, né? Egrégora é coletividade de forças, de energias. Uma das egrégoras das turmas que vai abrir é sobre meditação e espiritualidade. A gente vai falar bastante sobre meditação, sobre os desafios. Vamos fazer meditações sobre diferentes temáticas. Então, acessa lá o link no meu perfil e te informa, certo, meus queridos? Vamos lá, vou botar um sonzinho aqui de fundo. E não se preocupem, não vou propor ninguém aqui a ficar em silêncio nesse momento, porque isso pode gerar aquele efeito que eu falei de trazer mais agitação. A pessoa dizer, olha, fui meditar e fiquei mais agitado. Meditação do Otávio não funciona. Não. Vamos só respirar fundo? Vamos só trazer um estado de presença para a nossa postura? Vamos começar a trazer mais presença para a respiração? A procurar evitar toda e qualquer tensão, relaxar os ombros, desencostar os dentes, sentir os pés no chão. E estar presente a tudo que tu possa estar sentindo exatamente nesse momento. Talvez tu possa estar com calor, com coceira, com fome. Talvez tu tenha compromissos e a tua mente está te dizendo que tu tem que fazer algo, que tu tem que fazer agora. Te permite estar atento, presente a esses pensamentos e essas sensações, acolhendo todos eles. Te permite dizer para ti mesmo, agora é o meu momento de meditação. Agora é o meu momento de buscar presença. Agora é o meu momento de estar comigo mesmo. E eu vou te convidar, num gesto de acolhimento, se tu sentir, traz a mãozinha lá pro peito. Isso tem um significado muito grande. E diz para ti mesmo, eu me permito estar na minha própria presença. E respira bem fundo. Eu me permito estar na presença dos meus pensamentos. Eu me permito estar na presença dos meus sentimentos. Eu me permito estar na presença das minhas sensações. Eu me permito estar na presença dos meus impulsos, das minhas vontades, dos meus desejos. Inspira. Eu me permito essa presença, porque eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os meus sentimentos,
Eu não sou os meus desejos. Mas eu entendo que eles fazem parte da minha experiência humana. E eu os acolho com gentileza. Eu os olho, eu os vejo, eu os percebo. O meu eu mais puro é consciência. O meu eu mais elevado é pura luz. Eu sou luz. Eu sou quem eu sou. E eu me permito manifestar esse meu eu mais sublime, mais divino, perante cada situação da minha vida. Eu não sou o meu corpo. Eu não sou a minha mente. Mas eles fazem parte da minha experiência, da minha jornada. E eu os governo e utilizo com sabedoria. Respira fundo, sente esse momento de presença. Independente do que tu estiver sentindo agora, acolhe, porque faz parte da tua experiência. Evita cair no padrão da mente de querer julgar, analisar e dizer se é bom ou se é ruim. Seja a consciência agora e te permite apenas acolher, ser, manifestar esse eu mais puro. E cada um no seu momento pode ir relaxando a sua mão, pode ir mexendo os pés, os ombros, para um lado e para o outro. Traz mais força para a respiração. E vai trazendo todo o seu sentir, o seu olhar para o aqui e agora. Meus queridos e queridas, essa foi a nossa live sobre meditação e espiritualidade. Quem entrou depois pode acessar, né? Vai estar disponível lá no perfil do Instagram e também no YouTube. Quando sentirem, voltem de novo, né? Nessa prática meditativa, se conectem com o seu mais divino, mais superior, mas não esqueçam que esse eu superior ele está na Terra. Então ele precisa manifestar esse eu superior na Terra, na interação com as outras pessoas, na interação contigo mesmo. Não pode ser fuga jamais. Tem que ser sempre presença, tem que ser com coragem. É quando a gente olha para as situações que a gente pode resolver elas. Não é quando a gente olha para o lado e faz conta que elas não estão ali ou espera que se resolva sem que a gente dê atenção. Então, namastê, queridos e queridas. Um grande abraço. Fiquem em paz. Que assim seja.